O Curve to Tube vai te economizar preciosos minutos no Blender. E hoje eu vou te ensinar como utilizar esse poderoso modificador do Blender. Saca só. Vamos primeiramente criar uma curva aqui no Blender. Shift A. Vamos aqui em Curve e vamos criar um Path. Vou deletar essa curva aqui dentro do modo de edição. Deletar esses vértices. Delete vértices. E agora eu vou criar uma curva com um desenho manual aqui com essa ferramentazinha aqui. Draw. E eu vou criar ela do jeito que eu quiser, assim, certo? Deixa eu só dar uma ajeitadinha nessas pontinhas dela aqui, deletar essa ponta. Vou voltar para o Object Mode. Vou entrar aqui nos modificadores, Add Modifier, Generate, e aqui vai ter a ferramenta Curve to Tube. Perceba que assim que você ligar essa ferramenta, já vai aparecer aqui o modificador. E já vai aparecer também na nossa curva aqui o padrão de tubo para ela, certo? Aqui onde tem escala, nós vamos clicar. Aqui você pode aumentar ou diminuir, arrastando assim o mouse. Para a direita, aumenta, para a esquerda, reduz, assim. Aqui onde tem Profile, vamos ter algumas coisinhas que a gente pode mexer para deixar esse tubo melhor. Dentro de Profile tem aqui Rounding, onde você pode aumentar a resolução desse tubo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver. Perceba que está um octógono aqui, porque tem 8 faces aqui, certo? Se você aumentar, perceba que ele vai ficar mais redondinho e vai aumentar consequentemente a resolução. E se diminuir bastante, pode chegar até o tamanho de um triângulo, certo? Aí você vai alterando aqui do jeito que você quiser. Aqui onde tem Shade Smooth, ele já vem marcado por padrão, mas você pode desmarcar ele e ele vai mostrar aqui as faces do nosso tubo. Vou deixar o Shade Smooth ligado. Aqui onde tem o Custom, eu não vou mostrar para vocês agora, eu quero mostrar primeiramente essas 3 outras funções aqui. Por último, vou deixar o Custom, que é bem legal, é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Aqui eu tenho Resample, você vai abrir aqui, aí tem essa função aqui de valor. Você vai mudar aqui o modo para o automático. Ele vai deixar automático aqui a resolução da nossa curva. Se você reduzir aqui, você vai perceber que nada acontece, certo? Porque está no automático. Aqui onde tem conta, você pode ir mudando aqui. Perceba que já mudou aqui a nossa curva, porque ela vai ter exatamente 10 vértices aqui, certo? Você pode ir aumentando aqui. Perceba que ela vai ganhando resolução à medida que você vai alterando esse número. E por último, aqui onde tem Length, se iniciar assim se pronuncia, você vai mudando aqui, perceba que vai mudando a resolução de acordo com o tamanho aqui. Perceba que não é diferente do Count, que aqui você pode botar números normais, certo? E ele vai aumentando a quantidade de vértices. Aqui não, aqui perceba que está em metros. E você pode ir aumentando ou diminuindo aqui de acordo com os metros. Vou entrar aqui no modo de edição e aumentar um pouco mais essa curva para você ir vendo o que vai estar acontecendo. De acordo com o tamanho da curva, ele vai mexendo aqui o length. Não sei se ficou claro aqui para vocês, mas é basicamente isso. Ele vai aumentar a resolução de acordo com o tamanho da curva, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixar como estava. Aqui onde tem Caps, é exatamente as pontas aqui da nossa curva, certo? Perceba que o padrão ele vem flat, perceba que a curva, que a ponta dela está reta, assim. Você pode mudar aqui para Smooth se quiser. Ela continua reta, mas deixou as arestas aqui dela mais suaves, certo? Vou deixar desligado esse Smooth. Aqui eu tenho Round, ele vai criar exatamente basicamente um círculozinho aqui, vai deixar ele mais arredondado nas pontas. O outro lado flat, o outro lado arredondado, certo? Esse lado arredondado. Aqui você pode ligar esse merge, que é para deixar ele exatamente colado, certo? Ele unir essa pontinha com o resto da curva ou desmarcar ele. E aqui ó, tem Custom, você pode exatamente colocar o que você quiser na ponta da curva, certo? Vou exemplificar isso para você. Vamos criar aqui uma esfera, Shift A, Mesh, uma UV esfera aqui, vou dar um Shade Smooth nela. Vou voltar para nossa curva e aqui eu tenho Start, vou ligar essa
conferência. E perceba que ela já ficou aqui na pontinha. Vou aumentar aqui ela um pouco no modo de edição, certo? Deixei ela assim. E perceba que aqui na pontinha da curva, exatamente no início dela, vai estar essa esfera. Se você quiser colocar um outro objeto aqui na outra ponta, eu vou botar aqui, por exemplo, um cubo. E eu vou ligar aqui na nossa curva final exatamente para o nosso cubo. E perceba que, vou aumentar aqui um pouquinho ele. Perceba que no começo da nossa curva ficou a esfera. No final ficou automaticamente o cubo. Se você deletar essa curva e criar uma nova, deletar aqui nos vértices e criar uma nova, perceba que já vai vir com o cubinho aqui no final e a esfera no começo. Muito legal, né? Você pode ir criando novas curvas aqui. E sempre vai estar com esse padrão aqui. Isso aqui você pode colocar qualquer objeto. Isso vai facilitar bastante a modelagem de você aí. E você vai ter um controle maior, por exemplo, para criar cabos, para criar canos, por exemplo. Ele está aqui, essas curvas, vou deixar apenas uma. E por último, temos aqui o VMap. Vou adicionar um material que eu já tinha criado aqui, só para você ver esse VMap aqui, como vai funcionar. Botar aqui no modo de Look Dev. O nosso shader já mostrou aqui o V tá toda certinha, certo? Se você quiser, quando você converter esse objeto aqui numa mesh, a UV dele já vai estar abertinha para você fazer a texturização bem tranquilamente, sem se preocupar com distorções. Vou voltar aqui para o nosso modificador e você pode também desativar ele. Quando você desativa, ele vai desativar o VMap, você vai ter que abrir manualmente, mas claro que não recomendo isso. Recomendo que você já deixe ele prontinho aqui dentro do VMap, certo? E por último, o que eu queria mostrar a vocês, deixa eu desativar essas pontinhas aqui. A gente não vai precisar delas agora. Por último, o que eu quero mostrar aqui a vocês é exatamente dentro do Profile, esse Custom. Perceba que já sumiu aqui, porque a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu deletar esse cubo aqui. E vou criar uma nova curva qualquer aqui. Vou criar um círculo. Entrar aqui no modo de edição e vou alterar ele assim. Deixar ele com essa aparência aqui. Você pode fazer qualquer desenho, certo? Agora eu vou entrar aqui de novo no nosso objeto principal, nossa curva principal. Vim aqui em Custom e apontar exatamente o objeto para esse desenho que a gente criou. E perceba que a nossa curva ela foi feita totalmente no formato do desenho que a gente criou naquela curva. E você pode até alterar ela e vai alterar automaticamente aqui na curva. Isso é muito legal para a gente fazer cabelo, por exemplo, de personagens. Isso facilita bastante. E se você curtiu esse tutorial, já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho que eu estou trazendo conteúdo semanalmente de Blender aqui. E se você deseja se tornar membro e ajudar de forma financeira aqui no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo, seja membro e dá uma olhadinha lá. Vai estar ajudando, os valores são bem irrisórios aqui. Até o próximo vídeo.